Se há exemplo de doação minha integral é o dos fogos. Bom, os portugueses lembram. Mas o governo não seguiu eu estive lá. aquilo que disse. Eu estive lá. As pessoas, eu estive lá. Que vale mas estive lá uma vez, 10 vezes. Se o governo vezes. não fizer nada e não seguir o que não disse. Fizeram. Fizeram. Quer dizer, é que eu. Desculpa lá. É do Ministro da Justiça. Eu ouço criticar. Eu ouço criticar a Ministra. André. Está-me a referir a várias experiências que há aí pelo mundo de democracias que são iliberais. Formalmente são democracias, mas depois na prática não há separação de poderes. Para a ditadura, uns são bons, outros são maus. Há os puros e os impuros. Para a democracia, aquilo que a caracteriza é a generosidade, a aceitação, a diversidade e a integração. André Ventura, boa noite. Esta é uma diferença, de facto, grande. Isto não quer dizer que eu me reconheça em muita do que foi a ação e o pensamento do candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Claro, e eu acho que nós temos que fazer uma ruptura. O que temos visto em Portugal é grave demais. Vimos isto agora com o caso da Ministra da Justiça, mas podemos ir mais longe. O que aconteceu com o caso de Tancos mostram que este regime precisa de uma limpeza. E é esta limpeza que eu digo que é preciso fazer. Nós não podemos ter, e aqui eu aponto responsabilidades ao candidato, o que aconteceu de um governo que substitui o Presidente do Tribunal de Contas, que afasta a Procuradora-Geral da República, sabendo todos nós, e acredito que saiba o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que isto é um polvo que está a asfixiar a democracia e nada fez para o impedir, eu só posso ficar desapontado à direita com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. É uma luta sem tréguas contra esta cumplicidade, esta teia. Substitui-se quem deu provas de ser competente. Não está a dar um sinal errado a quem, de facto, valoriza o mérito e acha que ele deve ser reconhecido? Representamos direitas diferentes. Eu sou de uma direita social. Sendo direita social. Se reconhece na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes. Eu candidato-me a ser Presidente da República como Presidente da República. Eu não sou líder partidário. Eu não faço das presidenciais umas primárias das legislativas. A substituição de quem fez mandatos ótimos. Claro. É verdade. Joana Marques Vidal, o Presidente do Tribunal de Contas, Vítor Caldeira. A sua substituição não travou o combate à corrupção? Não. Joana Marques Vidal estava a fazer um trabalho extraordinário. Extraordinário. Tínhamos pela primeira vez um Primeiro-Ministro que tinha sido preso, um caso gravíssimo, tinha colocado em causa todo o espectro político português, milhões, estamos a falar de milhões. Joana Marques Vidal teve essa coragem. Nenhum outro procurador anterior tinha tido. Sobre a questão da direita social e securitária, gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia. E gostava de perguntar-lhe se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido, verdadeiramente, que tinham atacado uma esquadra policial. E quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos, não foi visitar as polícias. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de lhe chamar os nomes que têm que ser chamados e de dizer o que tem que ser dito. A minha direita é uma direita social. É uma direita que não distingue os portugueses entre os bons e os bandidos. E fui lá, como fui em muitos outros bairros, para mostrar que o Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros de ciganos, como vai de africanos, como vai daqueles que não são, vai de europeus os mais variados. Esqueceu os polícias. E vai e não discrimina. A Jamaica é um caso social. Mas deu um sinal político. É um caso social. É um caso de injustiça social. Mas não deu um sinal político. E é desse caso de justiça social que um Presidente da República não pode divorciar-se. Eu sei o que é que chefe de Estado de países, porque havia cabo-verdianos, angolanos e ciganos, o que é que eles me disseram. E o que se disse nesses países. E o que se pensou sobre Portugal. E eu disse, não, nós não discriminamos. E foi mais importante do que os portugueses. Não foi mais importante. Os outros chefes de Estado. Eles são tão importantes porque são portugueses. Essa distinção diz tudo sobre si. Não diz tudo Portugal sobre é feito, ó Sr. Deputado, Portugal é feito desde sempre de povos vieram de germânicos, da África, vieram de todos os pontos do mundo. Não há portugueses puros, não há portugueses puros e impuros. É a velha conversa do Presidente de todos os portugueses. Mas esta foto, Sr. Presidente, eu admito isso, sabe? Eu nunca vou ser Presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser Presidente dos pedófilos. Nunca vou ser Presidente dos que vivem à conta do Estado, com esquemas de sobrevivência paralelos, enquanto os portugueses de bem pagam os seus impostos, todos os dias levantar-se de manhã à tarde para os pagar. E o que fez aqui não tem nenhuma justificação. Um Presidente da República, na minha perspectiva, antes de mais, tem que dar um sinal a esses portugueses. Porque são esses portugueses que sustentam a economia portuguesa. E o Sr. Presidente diz aqui que acha normal ir a um bairro destes porque se não iam dizer que vivem lá ciganos ou vivem lá afrodescendentes, etc. Mas não era capaz de dar o sinal à polícia de que estava ao lado deles. E eles
tinham sido agredidos e atacados. Quando nós não somos capazes de dar a órgãos de soberania sinais de que estamos ao lado deles, estamos ao lado de quem? O politicamente correto será que o verga tanto que é impossível dizer hoje que deveria ter ido àquela esquadra de polícia e estar ao lado dos homens e mulheres que fazem segurança neste país? Eu fui a várias esquadras de polícia. Digo-lhe esta. Fui a várias esquadras de polícia. É esta, Sr. Presidente. Não, sabe que eu não distingo entre portugueses. Eu sou o presidente de todos os portugueses, dos desempregados, dos pobres, dos imigrantes. Sou presidente daqueles reformados pensionistas que não são os que trabalham, para os que não trabalham, mas já trabalharam. Eu sou... Compreendo tudo na base das referências que faz. Mas quando eu olho para um caso como o do Pedro Dias, que matou um casal que ia para uma consulta de fertilidade, quando eu olho para um casal como a mãe da Joana, que matou a filha e deu de comer aos pobres... Sim, aceita a pena de morte e a pena de prisão perpétua. Que estas pessoas não deveriam ver a luz da liberdade. Aceita a pena de morte, André Ventura? Não aceita a pena de morte. Para que fique claro. Mas aceita a prisão perpétua. Nós aqui ao lado, agora em Espanha, temos prisão perpétua. Alguém vai dizer que Espanha não é uma democracia? Nós em Inglaterra temos prisão perpétua. Nós na Alemanha temos agora prisão perpétua. E tivemos para uma enfermeira que matou dezenas de doentes. Qual era em Portugal? O que é que lhe acontecia? 10 anos, 15 anos, estava cá fora, refazia a vida, tudo tranquilo e os outros que paguem. É uma brincadeira de justiça que temos aqui. Portanto, não há referências nenhumas, nem Sá Carneiro, nem o Papa, nem ninguém que me convença do contrário. Então deixa-me eu espero que não haja um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas se houver, o que eu espero é que o candidato que se disse do centro-direita e que passou os últimos anos a desacreditar o centro-direita, o PSD e o CDS, na altura e agora o Chega, mas este é o mesmo candidato presidencial que disse que Centeno ficará para a história e que o legado dele deverá ser respeitado, que o legado de António Costa é um seguro de vida porque é muito credível e muito bom. Quer dizer, eu respeito a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não acho. O que eu me pergunto é, será que alguém à direita pode, em consciência, votar Marcelo Rebelo de Sousa? Disse que o governo fez o que pôde nos fogos, todos sabemos que não o fez. Disse que Centeno deixava um legado histórico. O legado único deve ter sido para uma reforma dourada para o Banco de Portugal. Será que alguém de direita que esteja bom da cabeça pode votar Marcelo Rebelo de Sousa? O povo português votou 2 vezes numa maioria de esquerda. Os açorianos votaram uma maioria de direita nos Açores. Aí já acha bem. O que é que podia fazer aí? E à direita, há quem diga como é que aceita e respeita a vontade do povo português que dá 2 maiorias à esquerda. Mas isto não é aceitar a vontade do povo português. 2 maiorias à esquerda. É elogiar o PS. Não sei se está a ver. É elogiar o PS. Quer falar? Se quer falar... Estamos a ouvi-los. Estamos num debate. Não, Pronto, estamos a ouvi-los. É um debate. Não é um monólogo. Mas, bom, quer dizer, dá-lhe jeito. O Presidente anda com a direita ao colo nos Açores. Sim, é exatamente o mesmo raciocínio. Mas o que é que podia fazer nos Açores, Sr. Presidente? É exatamente o mesmo raciocínio. O que é que podia fazer nos Açores? É exatamente o mesmo raciocínio. Eu compreendo que Marcelo Rebelo de Sousa diga assim, bom, eu nos Açores dei a mão à direita. Não podia fazer outra coisa. Alguém acha que os partidos de direita quiseram o Chega e levaram o Chega ao colo? Os açorianos é que meteram lá o Chega e disseram que sem Chega não vai haver maioria nenhuma, nem para um lado nem para o outro, que é o que vai acontecer aqui quando houver eleições para a Assembleia da República. Não é nenhuma força que nos vai levar ao colo, nem nenhum presidente, nem... Foi o povo que saiu à rua para votar contra o sistema. Mas eu não levei ao colo, eu estou a dizer que eu respeito. Mas não podia fazer nada. Eu não mudo. Uma coisa é respeitar... Vamos ouvir André Ventura. Eu não sou líder de facção. Por favor, vamos ouvir André Ventura. Fica mal esta crítica, enfim. Mas enfim, acho que deveria ter... Neste aspecto estamos aqui os dois como candidatos presidenciais, temos as nossas diferenças, mas acho que precisávamos de reconhecer que estamos em pé de igualdade como candidatos e não um é um líder de facção e outro é o presidente de um partido. Eu não sou presidente de um partido e ao mesmo tempo candidato a presidente da República. É algum problema ser presidente de um partido e ser candidato a presidente da República? Não sou. Que eu saiba, a lei não proíbe, por isso. E não lhe estou a imputar responsabilidade direta, mas o Sr. Presidente exigiu ao Governo que resolvesse problemas de pessoas como esta, que é o Sr. Manuel Nascimento. O que eu lhe pergunto é se, como Presidente, não acha que ficou muito aquém do que a direita lhe exigia, que o centro-direita lhe pedia, para chamar o Governo à colação em casos como este e outros. Se há exemplo de doação minha integral é o dos fogos. Bom, os portugueses lembram-se. Mas o Governo não seguiu estive lá. Aquilo que disse. Eu estive lá. As pessoas... Eu estive lá. Que vale mas estive lá uma vez, 10 vezes, se o Governo não fizer nada e não seguir o que não disse. Fizeram. Fizeram. Quer dizer, é que eu... Desculpa lá. É do Ministro da Justiça. Eu ouço criticar. Eu ouço criticar a Ministra... André, por favor. Agora já é pura demagogia. Não é, desculpa. É pura demagogia. Eu ouço criticar. André, não se entende. Este debate assim não se entende. Tive em contacto com a família do João Varela. É nos fogos. É que esse é o exemplo. Fiz o discurso mais violento que houve contra o Governo. Mas e as consequências disso? Olha,
A ministra da Administração Interna pediu admissão imediatamente. Política, eu estou a falar das pessoas. Bom, pessoas. Na vida das pessoas, o que não foi reconstruído de casa. Deixou pessoas como esta. O que não foi reconstruído de casa. Quer dizer, acho que... O senhor tem a coragem de dizer que não houve reconstrução no sítio onde houve os fogos. Vê-se a bagunça. E o senhor andou lá. Foi lá ver alguma vez. Por acaso já fui várias vezes. Foi várias vezes. Já fui várias vezes. Imagino. Mas olha, claro, eu tinha que dizer isto. Imagino. Porque já fui várias vezes. Já disse. Não, eu quero só dizer duas Só coisas. para fechar, por favor, para avançar. É uma demagogia barata. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa diz assim: eu digo sempre, estou lá e vou lá. Mas isso não interessa nada se não tiver consequências. De que vale um presidente, então, cujas palavras valem zero do ponto de vista da ação do governo? Deixe-me agora responder rapidamente, que é assim. Sim, O senhor deputado fazia o que tem dito várias vezes, é dissolvia a torta e a direita. Não, nunca disse isso. Sim. Demetia ministro e tal. Era muito popular eu chegar aqui como candidato, despiou o fato de presidente e dizia: olha, eu demito este. E depois não demitia. Não é isso. Isso é facílimo dizer.